Boa noite a todos. É uma satisfação recebê-los nessa casa de esperança, essa casa de tanto amor. As pessoas que estão nos ouvindo através das mídias sociais, recebam aí também as melhores vibrações de muito amor. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, do advento do Espírito da Verdade. E eu gostaria de já fazer uma colocação aqui, que tem algumas pessoas, algumas traduções que traz lá, o Espírito de Verdade, e outras traz o Espírito da Verdade. Eu gosto de ficar com aquela que traz a tradução, o Espírito da Verdade, porque para mim esse Espírito já é de verdade já, tá bom? Então assim, é só uma colocação, cada um usa o termo que achar melhor, porque no Evangelho tem os dois termos, tem de verdade e da verdade, tá bom? A doutrina espírita, nós já sabemos muito bem, e é bom que te ressalte isso, que é uma doutrina acolhedora, não é uma doutrina punitiva, que fica falando para as pessoas o que eles têm que fazer, de que forma tem que fazer, que o pecado, não sei, não, ela é acolhedora. Só que nesse tema que nós vamos discorrer aqui hoje, Jesus traz um pouco mais forte para nós espíritas, da nossa responsabilidade, da responsabilidade de cada um de nós. Quando ele diz lá para os seus discípulos que ele mandará a terceira revelação, algo que as pessoas vão se encontrar, muitos de nós espíritas falamos que a doutrina espírita é a terceira revelação. É só bom a gente ter assim, um pouquinho de cuidado para não ficar essa exaltação de acharmos que nós somos melhores do que alguém. Longe disso. A gente entende que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões, onde todas as religiões vão passar a compreender e entender sobre a pluralidade dos mundos existentes, pluralidade das nossas existências, reencarnação, imortalidade da alma. Então, este é o contexto da terceira revelação. Como é que nós, 20 e poucos milhões de espíritas no mundo, vamos ter essa prepotência e arrogância de acharmos que nós somos melhor que uma religião, que as demais religiões, que os hinduístas, que tem lá 1 bilhão de hinduístas, os budistas com 600 milhões, os nossos irmãos católicos com quase 2 bilhões, os islâmicos com 1 bilhão e 900, então vamos devagar, vamos ter humildade, para pegar a nossa doutrina e fazer dela o melhor para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Não é religião que vai salvar ninguém, são os nossos atos, as nossas atitudes, a nossa transformação moral, a nossa comunhão com Deus, e melhoria de nós mesmos, em primeiro lugar, e ajuda aos nossos semelhantes. Então, o que nos diz aqui o Espírito da Verdade? Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixe o bem, esparso no seio da humanidade, e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, quando Jesus fala assim, olha, a doutrina espírita é para pegar ali os ensinamentos do cristianismo na sua essência, Não esse cristianismo foi deturpado ao longo do tempo, mas daquilo que Jesus tratava a todos nós e nos ensinou o maior dos seus legados, a prática do amor. Em todo momento do Evangelho de Jesus, ele traz o amor. E ele fala para as pessoas que estão em sofrimento, e que todos aqui já passaram por algum sofrimento, tem alguma coisa que foi desagradável na sua vida, tem uma tristeza profunda às vezes na sua vida, teve a perda de um ente querido tão amado e passa por esse sofrimento.
mas que se alegrai em Jesus. Se console nos ensinamentos do Mestre amado, que ele trouxe para nós há mais de 2000 anos atrás. A doutrina espírita é uma continuação de coisas que Jesus não adiantava nada falar para nós naquela época, mais de 2000 anos atrás. Se agora se fala, já não tem entendimento, vamos imaginar antes, quando Jesus tinha que falar por histórias, por parábolas, que era a forma mais longa de chegar até as pessoas com os seus ensinamentos, para que houvéssemos o entendimento daquela pessoal, daquela região, daquela vida, de forma que eles estavam ali. Então, quando tivermos os sofrimentos que nós passamos por eles, vamos lembrar de Jesus, dos seus ensinamentos, do quanto bom, quanto bem ele fez a cada um de nós, o quanto nos ajudou, o quanto nos ensinou a prática do perdão, a prática da caridade, da afabilidade, da doçura. É isso que ele nos pede. Tá, outra coisa, eu queria ter feito aqui no preâmbulo, tem pessoas que acreditam que o Espírito da Verdade seja o próprio Cristo, ok? O Espírito da Verdade que trouxe aqui os compêndios da doutrina espírita para nós, seja o próprio Cristo, mas não tem, pela fala dele que vocês vão ver, que parece ser mesmo ele, só que não tem assim, Kardec dizendo, ele é o Cristo Consolador. Então, não precisamos, então isso não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, tá, gente? De maneira alguma. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me, por demais, tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. Quantos ensinamentos nós, da doutrina espírita principalmente, temos? Só o compêndio de livros de Kardec, são mais de 10 e mais de 12 revistas espíritas. Só os livros de Chico Xavier são mais de 430, fora os livros de Divaldo Franco, fora livros de outros espíritas, tão maravilhosos, que nos trazem ensinamento. Então, quanto ensinamento chega até nós espíritas? Então, somos privilegiados. Nesse sentido, somos privilegiados. Então, para que nós saiamos dessa fase da utopia, de ter que achar coisas lá no final, de achar que vamos alcançar. Não, vamos vivenciar o nosso dia a dia. Vamos estar ali conduzindo bem a nossa família consanguínea, ajudando-os nas dificuldades que eles têm. Às vezes com as suas brutalidades, com as suas ignorâncias, com as suas arrogâncias, ajude-o. Se está junto com você, foi um pedido que você fez para que viesse ao lado daquela pessoa que está mais próximo de você. Emmanuel já nos diz que o lar é cadinho redentor de almas endividadas. Não é ali que eu preciso fazer o bem, amar o meu próximo, mais próximo, que sou eu em primeiro lugar, e aqueles que convivem comigo. Que sejamos mais afáveis, mais amáveis com as pessoas que às vezes são duras conosco, às vezes são arrogantes conosco, dentro do nosso lar. Mas nós que já temos esse conhecimento maravilhoso, que é a doutrina espírita que nos traz, é onde nós trazemos para dentro de nós, introjetamos em nós, dissemos o seguinte: não, eu já tenho essa oportunidade da doutrina espírita, e eu já estudo, eu já aprendo com o que Jesus me ensinou, para colocar em prática. Nós vamos sair daqui perfeito? Negativo, nenhum de nós estamos aqui. Nós vamos sair daqui iluminados? Não. Nós vamos sair daqui melhores do que que chegamos aqui. Eu já contei para vocês aqui, vou contar de novo, que tem muitas pessoas que têm uma curiosidade danada de saber o que foi na vida passada, não tem? Vocês estão rindo aí porque vocês têm, não tem? Hã?
Já foi princesa, já foi príncipe, bonitão, rico, ou então teve muita mordomia, muita condição. E eu falo para a pessoa, não, se você quer saber, eu sei, eu sou médium, né? Então eu sou um médium maravilhoso que eu sei. A pessoa fala, não, Sivaldo, deixa de ser, você é custoso demais, te conheço há tanto tempo, você não é médium disso, não. Eu falei, eu sei sim. Aí a pessoa me pergunta, o que eu fui na vida passada? Eu falo, pior que você é hoje. Olha que bacana! Hoje eu sou melhor do que eu fui na minha vida passada, que legal! É um degrau de evolução que eu alcancei. Então, se eu já sou melhor e tenho esse conhecimento, que eu possa fazer melhor em prol do meu semelhante. Porque eu tenho essa visão. Porque eu tenho esse conhecimento. Porque eu estou melhor. Que bom quando eu terminar a minha vida aqui, falar assim, gente, eu tive erros, eu tropecei, eu caí, eu levantei, mas eu estou melhor. Lindo. Eu quero sair daqui sendo um ser de luz. Tá bom, calma, utópico, calma. Não estou dizendo para que nós não venhamos evoluir, temos que melhorar, porque nós viemos aqui para progredir. Estamos aqui para isso. Aprender, progredir, nos conhecer melhor, nos transformar. Ai, que lindo. Amar a mim mesmo e ao meu semelhante. É o que Jesus nos ensina. Um dos grandes ensinamentos do Espírito da Verdade nos diz o seguinte: espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Aí a gente se pergunta, ele está pedindo aqui para nós, espíritas, amai-vos. A gente está amando? Para pensar um pouquinho você aí. Você ama ao seu semelhante? Amar o seu filho é fácil. Às vezes até o marido é fácil. De vez em quando. Então é fácil a gente amar as pessoas que estão próximas da gente. E aquele que pisa no seu calo, é fácil? Não. Então Jesus, o Espírito da Verdade nos pede que, espíritas, o primeiro ensinamento, amai-vos. O segundo ensinamento, instruí-vos. Porque é muito lindo nós nos instruirmos. Como não saber aqui os 28 capítulos do Evangelho? Saber 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, olha que bacana. Saber os 25 capítulos da Gênesis, saber de cor seu teatro lindo. Você está amando? Que é o primeiro ensinamento. Ou só crescendo intelectualmente, porque a nossa evolução se faz em duas vertentes que precisam estar juntas. Uma que é da intelectualidade e a outra da nossa moral. Mas a nossa moral precisa estar acima da intelectual, mas tem que crescer juntos. As pessoas às vezes falam, não, eu cresço muito moralmente, mas eu deixo a parte intelectual para não deixe, vai te fazer falta. Vai te fazer falta. E olha que a doutrina espírita tem um compêndio maravilhoso para nos instruir. E ele continua dizendo, no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. E é fato, gente, os ensinamentos do Cristo não tem uma mácula, não tem um erro, está tudo certo que nos ensinou. Só que o que chegou para nós até agora, vejamos bem, ele saiu do aramaico, os ensinamentos, foi para o grego, do grego foi para o latim, do latim foi para o inglês, do inglês para o português. Vamos pensar assim, ao quanto de pessoas que vieram escrevendo ao longo do tempo. Então você vai encontrar coisa aqui no Novo Testamento, que você vai dizer, mas não é Jesus quem disse isso? E às vezes não foi mesmo. Porque o que o Cristo trouxe? O amor. A essência do amor. É isso que fica. É isso que fica. Para todos nós. Então, como eu estou dizendo aqui, se você vai lá na raiz do cristianismo lá, é puro. Porque foi o Cristo trazendo. O que chegou até nós aqui, às vezes, teve algum escorregão daqui, de um escrito errado, de uma tradução, de uma má intenção. Mas fica com a essência do amor do Cristo que Ele tem por cada um de nós. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vós exclamam, irmãos, nada perece,
Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Nós vamos ter oportunidade agora de ouvir o Vilmar cantar uma música para a gente. Por favor, Vilmar. A dor te torturar, quando nada mais restar, os teus olhos cansados, doridos, sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar no teu sonho encantador, sorri. E quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos, sorri, vá mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Obrigado, Vilmar. Venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venham dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Nós vamos passar por tormentas. Nós vamos passar por dificuldades. Nós vivemos no mundo de provas e expiação. É onde nós merecemos. É onde nós precisamos de estar. É onde nos cabe nesse momento evolutivo. Então, nós vamos passar por dissabores. E vamos chorar. E podemos chorar. Como Jesus chorou no Morro das Oliveiras. Ora, como não? Eu vejo pessoas, às vezes, a pessoa perdeu um ente querido, e está chorando. A pessoa fala, não, mas essa pessoa sabe que a vida continua, tal, né? A vida no plano espiritual, que o espírito da pessoa está ali, porque fica chorando. Não façam isso com ninguém, por gentileza. Abrace a pessoa, console a pessoa, que chore. Chico Xavier diz que aquelas lágrimas derramadas vai florir cada vez mais o jardim dessas pessoas que estão no plano espiritual. Isso não é um choro que você está contra os desígnios de Deus, porque aconteceu com a pessoa, não. É o choro da saudade, é o choro do amor que você tem por aquela pessoa. Chore. Uma semana, 2 semanas, se for preciso. 3 semanas, já está, né, assim, mas é um alívio, porque quando você está precisando tanto de uma ajuda, de Deus, de Jesus, dos seus bondosos amigos do plano espiritual, se recolha, faça como Jesus, se recolha em seu cantinho, eleva os seus pensamentos a Ele com muito fervor. Naquele momento, se precisar de chorar, se quiser, se precisa, sim,
É um momento de sentimento que você está externando. Está difícil, Senhor. Que eu tenha mais coragem, que eu tenha mais paciência para resolver, que eu tenha mais resignação, que eu tenha essa força necessária para sair desse obstáculo que eu me coloquei nele. Então não tem problema nenhum nisso, não é vergonha para ninguém, muito pelo contrário, é um sentimento que nós temos, de profundidade. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim, como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Essa questão dos ricos que o Espírito da Verdade fala aqui. As pessoas ricas de dinheiro, vão rica mesmo, tem muitos milhões, vamos pensar assim, muito rica. Eles têm uma dificuldade muito grande na sua vida. Às vezes, os tropeços da vida dele são muito maiores do que o nosso. E Jesus está dizendo que alguns são miseráveis, alguns são, mas tem uns que são bons demais. Tem uns que ajudam demais. Vocês já ouviram falar de um tal de Bill Gates, criador da Microsoft? Ele tem o seguinte, se vocês fizessem ele e a mulher dele, tanto de boas ações, de caridade que esse povo faz, na África principalmente, pelo resto do mundo, o que ele instituiu para os filhos dele? Ele falou assim, os meus filhos, os meus herdeiros ficaram com 3% do que eu ganhar aqui na terra, o resto vai ser tudo distribuído nas minhas organizações que vão deixar de fundações de caridade, para o bem das pessoas. Uai, isso é um rico miserável? Não, não é. Então nós não podemos ficar julgando a pessoa, porque a pessoa tem dinheiro demais, e às vezes ele não tem nem um centavo, né? Mas tudo bem, aí é problema nosso. Então não é julgar, é abençoar, é para que Deus abençoe, pedir para que Deus abençoe esses nossos irmãos também, que sofrem, viu gente? Às vezes assim, a pessoa tem uma fortuna incalculável, tem muito dinheiro, essa pessoa não sofre igual eu pagar um boleto segunda-feira. Lei do engano. Ele gostaria muito de ter só aquele boleto para pagar segunda-feira, que às vezes não tem o dinheiro todo ali. E às vezes o que sobrecarrega, porque tem que usar daquele dinheiro para poder dar trabalho para outras pessoas, para milhares e milhares de pessoas nas suas empresas, está tudo certinho. Então nós temos compaixão, muitas das vezes, desses nossos irmãos. Ele continua dizendo, estou convosco, e meu apóstolo vos instrui, que é Kardec, bebei na fonte viva de amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daqueles que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que modeleis vos mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Ou seja, o que estamos dizendo aqui? Depende de quem para eu ter uma vida melhor na próxima encarnação? De você mesmo. De mais ninguém. Só de você mesmo. De mais ninguém. Não adianta seu pai ser uma pessoa maravilhosa, seu irmão, sua mulher, tudo, mas se você não for, você vai ficar para trás. Não adianta. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. O que nós formos plantar hoje, nós vamos colher no futuro, então vai depender de cada um de nós. E agora, com esse conhecimento que a doutrina espírita nos deu, vai ficar bem mais fácil. Vai. Muito será cobrado aquele que muito é dado. Então nós já temos o conhecimento. Vai depender de nós. Essa consolação que ele nos traz aqui, que nós falamos no começo, isso é um consolo para a gente, que não vai depender de ninguém. Não vai depender do meu chefe, do cara ter dinheiro, não ter dinheiro. Não, vai depender de mim. O que eu quero para mim? O que eu quero para o meu futuro, para as minhas próximas encarnações? Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los.
Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busqueis alures a força e supremo pelos vossos corações. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina, amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-os do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Uma vez que nós estamos aqui para progredir, para nos conhecer melhor, para nos transformar, e nós temos ainda dentro de nós essas nossas imperfeições morais que o Espírito da Verdade traz aqui, para aniquilarmos, para tirar de dentro de nós, então que possamos começar a trabalhar, porque eu não vou sair dessa vida aqui agora sendo uma pessoa que ainda não carrega dentro de mim o orgulho ou o egoísmo. Nós vamos sair daqui ainda carregando o orgulho e o egoísmo devido à nossa capacidade evolutiva, vamos pensar assim. Mas para poder ir eliminando esse orgulho e esse egoísmo que paira sobre cada um de nós, é nas mínimas imperfeições morais que nós vamos corrigindo, que nós vamos extirpando. Um exemplo: como eu já estou procurando progredir, já me conheci melhor, uma vez que eu me conheci melhor, eu sei das minhas imperfeições. Um exemplo: quem aqui que tem muita paciência, levanta a mão para mim, por favor. Já sabia. Não, porque ninguém não tem. Um amigo meu chegou para mim esse dia passado e falou assim: Valdo, eu perdi a paciência. Eu falei assim: a gente não perde quem não tem não, amigo, você só perde o que você tem. Mas uma vez que eu sei que eu sou uma pessoa que não tem muita paciência, que eu sei que todos vocês estão brigando contra isso, também estou eu também estou brigando muito contra a falta de paciência. Se eu estou batalhando, se eu estou brigando contra ela, eu estou no caminho. Porque o Kardec é legal, está aqui no Evangelho, ele fala o seguinte: reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela tentativa que emprega em dominar as suas más inclinações ou as suas más tendências. Você está tentando? Está no caminho. Está no caminho. É isto que nós precisamos fazer. Porque daqui a pouco, nós brigando contra essas nossas imperfeições, nós vamos chegar naquilo que Jesus disse para nós que é uma das maiores virtudes, da humildade. De sermos humildes. Sendo humilde, eu vou ajudar as pessoas, eu não vou perder paciência com as pessoas, eu vou usar a caridade na maior acepção da palavra, que eu vou ser humilde, eu vou ser brando e pacífico, eu vou poder conversar, dialogar, me expor, mas vou ser humilde. É isso que Ele nos pede, essa transformação que o Espírito da Verdade nos pede, que mostra a cada um de nós espíritas. Foi por isso que eu falei no começo aqui: olha, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, não vamos enxergar assim como negócio de punição, nós precisamos de trazer o que nos traz o Espírito da Verdade para um choque da nossa vida, que eu preciso disto para a minha marcha evolutiva. Vamos lutar, vamos brigar, vamos pedir aos bondosos amigos do plano espiritual que nos ajudem, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, e agradecer por essa vida maravilhosa que temos e que podemos sair daqui melhor do que estivemos na vida passada. Obrigado e que Deus nos abençoe hoje e sempre.